E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fabão do canal Em Pausa, e se você nunca jogou Metal Slug, você tá perdendo uma das experiências mais absolute videogame que existem. Metal Slug X! A série Metal Slug surgiu na metade dos anos 90, foi lançada em 96 mais especificamente pela SNK. A série foi lançada para os arcades, né, fliperamas da época, que era extremamente forte, e ele era aquele tipo de jogo papa-ficha, que era um jogo muito difícil de terminar, você já vai entender porque o caos dele ali reina na tela, então era muito difícil você zerar ele sem gastar rios de dinheiro. E mesmo sendo mais um jogo 2D de tiro, como tinham vários nessa época, ele tinha um nível de detalhe absurdo, animações muito bem humoradas e um caos que tornava isso tudo muito vivo. Ele é um jogo estilo run and gun, é um jogo onde você basicamente anda e atira, as instruções estão no título, simples de entender, mas muito difícil de dominar. No jogo a gente pode andar, pular, agachar, atirar, óbvio. E se a gente apertar o botão de atirar estando perto do inimigo, a gente vai dar um ataque corpo a corpo. Agachado, fazemos a mesma coisa e jogamos granadas. Vocês já estão vendo nas imagens que estão passando, o gameplay dele é bem intenso. O exagero engloba esse jogo. Na história, nas animações, nos inimigos, em tudo. Nos efeitos, nos feitos dos personagens ao longo dos jogos. Então, o exagero engloba isso de uma forma maravilhosa e o humor inesperado em cenas que definitivamente não eram para ser engraçadas e acabam sendo, torna tudo muito vivo, né? E eu acho que o que mais chama a atenção é o estilo visual extremamente marcante do jogo. Eu tenho que dizer que talvez isso tenha me inspirado a ser uma pessoa mais artística, porque quando eu conheci o jogo eu era uma criança, e agora falando como designer, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas desse jogo. É incrível a arte dele, é incrível como as coisas são, como é que eu vou dizer, mas muito carismáticas, né? Tudo, até as máquinas que nem têm personalidade e acabam tendo, né, são extremamente carismáticas pela escolha de traço, de cores, de contraste, é tudo sensacional, um nível primoroso de pixel art. E como vocês estão vendo também, ele parece muito simples até jogar, porque tudo vira um caos completo em poucos segundos. Por que que isso acontece? No jogo, a gente morre com qualquer dano, qualquer tirinho de boss, granadinha de inimigo, enfim, tiro de nave, tudo nos mata. A gente só não morre instantaneamente quando a gente tá dentro de uma Metal Slug. Aqui a gente vai entrar numa curiosidade interessante. Por que Metal Slug, né? Lesma de metal, isso não faz nenhum sentido. Todos os veículos, eles têm nomes, mas eles acabaram sendo conhecidos ali, né? Eles pensaram nisso quando estavam desenvolvendo o jogo, em chamar os veículos de Slugs, né? Que são lesmas de fato, né? E Metal Slug porque eles são lesmas blindadas, então os veículos são lentos normalmente, especialmente o tanque, que é um dos veículos mais famosos da série. Muito design incrível desse negócio, meu Deus do céu. E é simplesmente isso, eles se comportam como uma lesminha ali lenta, só que blindado, então Metal Slug. O nome é excelente, já gruda, né? Você já tem vontade de descobrir o que é isso. Então definitivamente o jogo não tenta ser realista em momento nenhum. Ele abraça o absurdo e torna isso o palco dele. Eu conheci a série lá em 2005 ou 2006 provavelmente, joguei no PlayStation 1, então não tive a experiência de jogar nos arcades ele, afinal o jogo saiu para arcade o primeiro em 96, eu nasci em 97, então enquanto os arcades eram muito fortes, eu ainda era um bebezinho. E eu comecei a jogar o jogo por um motivo muito engraçado. Todos os jogos tinham vidas limitadas, e quando você perdia todas as vidas, ou você voltava pro começo da fase, e nos jogos mais tryhard ali que eu jogava no Super Nintendo e tal, você voltava pro começo do jogo, pro menu principal, e todo o seu progresso era perdido. Então eu gostei muito do Metal Slug, porque eu morria várias vezes, e como ele era um jogo de arcade adaptado pro console, no console a gente não precisava pôr ficha, então era só apertar Start e continuar a jogatina da forma mais incrível possível. Então foi isso que me chamou muito a atenção nele a primeiro momento. E depois eu me apaixonei pela arte, pelos personagens, eles têm vozes assim, que eles falam uma vez ou outra ali, tem um narrador, né, que fala as icônicas frases Heavy Machine Gun, Rocket Launcher,
Enemy chase. Todas elas eu passei a infância toda falando isso na escola, ninguém entendia nada, construiu, né? Me ajudou na minha jornada gamer, com certeza um dos jogos mais marcantes da minha vida. Outra coisa extremamente importante nele pra mim, eu cresci jogando com meu irmão mais novo, e a gente passou anos buscando todos os jogos cooperativos possíveis, porque o legal era jogar de dois, né, como a gente falava na época. E Metal Slug cumpre esse papel perfeitamente, várias partes vão ficar muito mais simples. Acho que é uma sensação que todo mundo tem que experienciar, mas mesmo que você não tenha ninguém pra jogar, jogue sozinho, o jogo é muito divertido. As músicas, nem comentei das músicas ainda, porque são, assim, um ponto à parte, assim, é outra parte maravilhosa da série. Acabou que com tudo isso que eu comentei aqui agora, essa experiência pessoal que eu tive, o Metal Slug não era só um jogo. Ele era um momento que eu tinha com meu irmão ou com os meus amigos, um momento de dividir a tela, dividir os erros e dar muita risada. A gente sempre deu muita risada jogando esse jogo. Sozinho eu dou risada até hoje, é incrível, assim. As animações, as falas dos personagens, é tudo muito engraçado, feito pra te tirar o riso de fato. E o lance era mágico, né, porque a gente não sabia o nome das coisas exatamente na época. Então, meu irmão que tá assistindo esse vídeo vai lembrar. Lembra dos mendigos que a gente salvava, cara? Pois é, eles são prisioneiros de guerra, e não mendigos. Mas na época não fazia nenhuma diferença, a gente também não tinha como descobrir, afinal isso eram informações que estavam no manual do jogo muitas vezes, porque o jogo não te traz muito contexto, é só apertar Start, escolher 2 personagens e vai pra frente. Então era muito legal esse tipo de nome que a gente dava pros jogos, pras fases, pros veículos, pras armas, era muito, muito, muito legal. Aconteciam uns efeitos sem a gente ter certeza por que acontecia, e o jogo ele é cheio de mistériozinhos, então às vezes você atira numa pedra específica e sai alguma coisa, e aí isso tá relacionado a uma lenda japonesa ou alguma coisa assim. Então tudo isso torna a experiência muito viva, porque cada vez que você jogar você vai descobrindo alguma coisinha ali dentro do jogo, e isso vai fazendo você se apaixonar pela série de uma forma que não tem volta. E eu acho que eu, e posso dizer pelo meu irmão e todo mundo aqui que ama Metal Slug, acredito que a gente tem esse sentimento por ele, porque ele representa uma época em que os jogos eram muito mais diretos, mas ao mesmo tempo cheios de personalidade. Não tinha outro Metal Slug, você podia encontrar outros jogos que fossem parecidos, mas só Metal Slug era Metal Slug. Não tinha um Metal Slug-like, quer dizer, claro que tinha, né, o gênero Run and Gun, mas cada um tinha sua personalidade. E eu acredito que hoje em dia, poucos jogos conseguem passar essa sensação tão pura de ser eles mesmos e somente isso. Isso é incrível, assim, algo que marca muito e faz uma série ser famosa e ser bem sucedida, com certeza. No fim de tudo, Metal Slug me lembra do porquê que eu comecei a jogar videogame, me lembra de momentos excelentes que eu passei com a minha família, com os meus irmãos, primos e amigos. E se você não jogou Metal Slug ainda, por favor, faça esse favor por você mesmo. E se você já jogou, você entendeu exatamente do que eu tô falando, tá com vontade de abrir ele agora, abra e jogue, qualquer um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos são extremamente divertidos. E se você quiser jogar, chama aí que a gente joga junto. Eu acho esse jogo fantástico. Agradeço a todo mundo que chegou até o final do vídeo. Muitíssimo obrigado pela companhia de vocês. Sejam sempre muito gentis com vocês mesmos. Vão no tempo de vocês pra tudo na vida. Isso é pra muito além do videogame, porque às vezes tudo que a gente precisa é dar uma pausa.